Fala investidor, tudo bem? Matheus Messias aqui, analista de investimentos da Alta, e nesse vídeo eu quero te mostrar quais são os 5 maiores investidores, pessoas físicas da Bolsa Brasileira, tá? Mas antes de sair revelando esses segredos e essas personalidades, eu gostaria que você fizesse 4 coisas muito simples, mas que vão ajudar muito aqui o canal. A primeira delas é dar um like nesse vídeo para o YouTube entender que você está gostando do conteúdo. As outras duas é se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para novos vídeos. E por último, nos seguir nas redes sociais, principalmente Instagram. A gente solta conteúdo novo lá todos os dias, @altainvestimentos, tudo junto. Uma observação aqui, gente, vocês vão perceber que eu tenho tique, tá? De ficar com caneta na mão, a minha biquezinha velha aqui que eu faço minhas anotações. Eu tenho tique de ficar com isso aqui na mão, porque eu fico escrevendo o dia inteiro. Não liga não, tá bom? Isso aqui é tique mesmo. Quem que não tem um tiquezinho, né? Mas vamos lá, eu quero revelar para vocês agora quais são os 5 maiores investidores que nós temos na Bolsa de Valores e o que nós podemos aprender com eles para a nossa carteira de investimentos. E muitos desses investidores não são tão conhecidos assim, né? Para falar a verdade, tem 3 aí. Se você já é um pouco mais fuçado no mercado, você deve conhecer eles. Eu vou deixar justamente eles por último. Mas os últimos 2 quase ninguém conhece. Você tem noção? Esse primeiro nome agora que eu vou falar para vocês, eu não consegui achar foto do cara nem no Google, gente. Não tem uma foto do cara no Google. Então você imagina o quanto que esses investidores são investidores fantasmas. Eu estou falando, em primeiro lugar, aqui de Victor Adler, tá? Ele é um carioca, nascido em 1946 e formado em Direito. Ele é conhecido justamente por ter aí uma boa participação, em torno hoje, pelo menos a última participação revelada dele é que ele tinha em torno de 5,3% da Oi, tá? Então ele tem uma boa participação em empresas que já foram muito boas no passado e hoje são consideradas alguns cases de risco, por exemplo, o próprio caso da Oi, da Eternit, e também sabe-se que ele tem participações na Unipar Carbocloro e na Eletrobras. Ele é um cara extremamente reservado, a gente vai perceber isso até mesmo nos outros investidores, eles são chamados low profiles, né? Não gosta de ficar aparecendo muito, mas esse cara aqui, ele é realmente low profile, porque nem no Google eu consegui encontrar a foto dele. Mas em uma das raras entrevistas que ele deu, ele disse que ele não gosta de investir em 2 coisas, tá? Primeiro, imóveis por 3 fatores, por causa do alto custo que tem investir em imóveis no Brasil, a baixa liquidez dele e o trabalho que ele teria para colocar todo o patrimônio dele nesse tipo de investimento, e renda fixa, porque ele acredita que quando você investe parte da sua carteira em renda fixa, você está deixando de ter parte do seu patrimônio em ativos que vão ter um potencial maior de valorização, que no caso dele, ele acredita que sejam as ações. Lembrando que esses 5 maiores investidores, o que se sabe-se deles é que eles são ou multimilionários ou bilionários, tá? Então não é um ranking aqui dos 5 maiores investidores em valor de patrimônio, até porque o patrimônio desses caras é bem reservado. É muito difícil você ter o valor do patrimônio deles atualizado constantemente. Tanto que alguns números que eu vou trazer aqui para vocês, uns são de 2018, outros de 2020, varia, tá? Mas pela maioria do mercado financeiro, eles são considerados os 5 maiores investidores, pessoas físicas da Bolsa. O segundo investidor aqui é Guilherme Afonso Ferreira, tá? Nascido em 1951, filho de um revendedor da Caterpillar e formado em engenharia de produção. Ele ficou muito conhecido no mercado financeiro justamente por ter investido em bancos lá na década de 80, tá? Então teve o plano cruzado ali e aquilo afetou de maneira muito significativa a rentabilidade dos bancos, e aí o mercado financeiro rejeitou praticamente todos os bancos do país. E Guilherme enxergou uma oportunidade, aí foi quando ele montou uma posição relevante no Unibanco. E do momento da compra, do momento que ele investiu, até o momento em que ele se desfez dos seus investimentos, ele teve uma impressionante rentabilidade de 70% ao ano em dólares. E foi justamente isso que fez o patrimônio dele e da sua família crescerem. Guilherme, ele começou a investir no mercado financeiro
Porque como ele era filho de um revendedor da Caterpillar, ele pegava sobras de caixa da empresa do pai para diversificar os negócios. Foi assim que ele começou a investir. E aí, logo depois ele fez essa tacada aí de investir no Unibanco, o que fez com que ele se tornasse aí um dos maiores investidores da Bolsa Brasileira. Hoje ele é fundador e administrador da gestora de capital Teorema. O terceiro Shark aqui da nossa lista é Lírio Parisotto, tá? Lírio Parisotto, ele é um gaúcho nascido lá no interior do Rio Grande do Sul, veio de uma família pobre que trabalhava na roça lá, estudou muito, se formou em medicina, chegou a exercer a profissão, tá? Mas ele não viu que não era aquilo que ele queria para ele e tentou a vida em vários negócios, frigoríficos, lojas, enfim, vários negócios, até que ele decidiu abrir a Videolar, que era uma empresa que comercializava videocassetes. Depois ele começou a fabricar os produtos e, passar dos anos, acabou virando a Inova, que é uma das maiores petroquímicas aqui do Brasil. Hoje, Lírio Parisotto tem uma fortuna estimada em 1,5 bilhão de dólares aos seus 66 anos, tá bom? Boa parte dessa fortuna se deve aos investimentos na Bolsa de Valores. Então, além dele ser um empreendedor, que foi o que fez com que ele ficasse rico, ele potencializou o crescimento do seu patrimônio através de investimentos na Bolsa de Valores. Ele começou investindo aos 18 anos, mas aí ele perdeu o dinheiro justamente porque ele entrou com a mentalidade errada no mercado. E anos mais tarde, com um pouco mais de maturidade, um pouco mais de sabedoria, ele começa a investir agora com um horizonte de longo prazo, realmente de buscar boas empresas e se tornar sócio delas. Quarto investidor aqui, esse já é um pouco mais famoso, né? E eu já vou revelar o porquê, é Luiz Alves Paes de Barros. Hoje, com 71 anos, ele tem uma fortuna estimada em 1,5 bilhão de dólares, tá? A história do Luiz Alves é um pouco diferente da de Lírio Parisotto, né? Ele veio de uma família rica, de usineiros aqui do interior de São Paulo, mas que quase quebrou pelos negócios, mas também porque gastava muito. Com esse trauma, Luiz ele decide que ele vai fazer o oposto, né? Que ele ia guardar dinheiro e investir. Então ele se forma em economia e começa a trabalhar no mercado financeiro. Ele fez a sua trajetória no mercado, né? Ele foi um dos fundadores da corretora Grifo, que depois foi lá na frente comprada pela Credit Suisse, tanto que hoje existe a Credit Suisse Hedging Grifo, né? Foi justamente a fusão dessas empresas aí, e hoje ele é conhecido muito pelo mercado por ser o fundador, um dos fundadores da gestora de investimentos Alaska, dona, né, proprietária de um dos fundos mais rentáveis da bolsa nos últimos anos, o Alaska Black. Além disso, ele tem um fundo nessa gestora que administra só o patrimônio da família, ou parte dele, que é justamente o Alaska Poland. E óbvio, ele está figurando aí entre um dos maiores investidores da Bolsa de Valores, não só pela sua história com o mercado, né, tanto profissional quanto de investimentos, porque ele sim foi um que construiu o seu patrimônio através de investimentos na Bolsa de Valores, mas também pelo seu patrimônio. Se a gente pegar 1,5 bilhão de dólares e multiplicar pelo dólar hoje, isso dá mais de 8 bilhões de reais. E o último investidor que eu quero trazer aqui para vocês, eu acho que é o mais famoso, né, Luiz Barsi, conhecido como o rei dos dividendos na Bolsa de Valores, hoje com 80 anos. A última vez que sua fortuna foi conseguiram estimar a fortuna dele foi em 2018, em 1,4 bilhão de reais. E a história dele também é bastante conhecida pelo mercado, né? Ele veio de uma família pobre da capital São Paulo e chegou a trabalhar de engraxate para ajudar a sustentar a família. Se esforçou, estudou e conseguiu um trabalho na corretora, e foi aí que ele começou a investir aos seus 21 anos de idade, e aí a gente já sabe o fim da história, né? Focado em longo prazo, em boas empresas, boas pagadoras de dividendos, ele ao longo da sua vida foi acumulando uma fortuna que hoje passa da casa do bilhão de reais. E é considerado por muitos como o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores, sendo sócio aí também de grandes empresas como o Banco do Brasil e Eternity. Mas eu não estou aqui gravando esse vídeo só para mostrar para você que existe um monte de velhinho bilionário na Bolsa. Muito pelo contrário, eu mostrei esses homens como exemplo, mas eu quero, a partir da história deles, tirar 6 princípios que você deve tirar também
para os seus investimentos, tá bom? Então, eu peguei majoritariamente 6 pontos que todos eles têm em seus investimentos e trouxe como lição para a gente aprender nesse vídeo. E o primeiro é que a maioria esmagadora deles, ou todos eles, investem em ações, tá? Eles enxergam as ações como um investimento que apresenta o melhor potencial de crescimento do seu patrimônio no futuro, e realmente foi a concentração dos investimentos desses homens nas ações que fizeram com que o seu patrimônio crescesse absurdamente ao longo dos anos. Outro ponto é que eles são focados em investimentos de longo prazo, tá? Eles não são especuladores, eles realmente focam em comprar boas empresas, vou falar disso lá na frente, e ficar por décadas com essa empresa. Para você ter noção, existem empresas na carteira de Luiz Barsi que faz 40 anos que ele é sócio da empresa e não vende a sua posição. Então essa é uma outra lição, uma mentalidade de longo prazo na bolsa é o que vai te fazer rico. Terceira lição aqui, e que todos eles praticam, é que eles são investidores de Value Invest. Matheus, o que é Value Invest? Value Invest é você comprar uma ação mais barato do que você acredita que ela vale. Então imagina que um deles está olhando hoje para a Itaúsa e está vendo que ele acha que o preço de Itaúsa vale R$10. Só que a ação está sendo vendida, eu não sei, tá, gente? Está sendo aqui negociada a R$8. Então ele está comprando uma ação na qual ele acredita que a ação vale 10, mas está sendo negociado por 8. Isso é Value Invest, você comprar uma ação mais barata do que você acredita que ela vale. Não dá para entrar aqui muito profundamente nessa metodologia de investimento, mas basicamente é isso. Então todos eles levam em conta o preço da ação no momento de entrada. A quarta lição é que eles focam em boas empresas, tá? E aqui eu quero pegar o case do Guilherme, né? Quando eu falei lá que ele investiu no setor bancário, ele buscou qual era o banco ou o melhor banco médio no país que ele via chance de sair daquela crise, né? Então, justamente nessa crise do Plano Cruzado, vários bancos quebraram realmente, né? Então, se você tivesse simplesmente colocado dinheiro em qualquer banco lá, achando que era uma oportunidade, você teria perdido todo o seu capital. Ou seja, eles focam em encontrar boas empresas. E o que fez o Guilherme ficar muito rico foi justamente isso. Ele viu uma crise, ele viu uma oportunidade, mas ele não saiu comprando qualquer banco. Ele escolheu a dedo, ele foi lá, pesquisou bastante, viu qual era o banco que tinha um potencial de sair daquela crise e investiu naquele banco, que a gente sabe que é o Unibanco, que mais tarde foi comprado, né, fundido, para falar a verdade, com o Itaú. Então todos esses investidores focam em investir em boas empresas. Quinta lição é que muitos desses investidores vão no contrassenso do mercado. Então muitas vezes o mercado está falando que tal setor, tal empresa é ruim, e é justamente nesse momento em que esses investidores acabam fazendo os seus investimentos. Investidores que apostam contra o mercado em certos cases. Óbvio que não é sempre que eles fazem isso, mas eles são buscadores de oportunidades e muitas vezes fazem investimentos que são no contrassenso do mercado financeiro. E sexta lição é que eles diversificam suas carteiras, mas não tanto, tá? As carteiras, se você olhar desses investidores, pelo menos o que conseguimos ter acesso, né, a alguns dados, é que eles não são donos de 30, 40, 50 empresas. Não. Em média tem de 10 a 15 ações, que é o que eles acham que conseguem acompanhar e já é uma diversificação adequada para diluir o risco, né, de não ter todo o seu capital numa única empresa. Ou seja, ao contrário do que tem se pregado muito hoje no mercado, que você tem que ter uma diversificação excessiva com dezenas de empresas na sua carteira, eles focam aí entre 10 e 15 empresas bem escolhidas, porque isso vai maximizar o potencial de retorno no longo prazo. Então é isso, pessoal. Esses são os 5 maiores investidores do Brasil e as 6 lições que nós podemos tirar através dos investimentos dele. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal para os próximos vídeos. Até a próxima!